Abri o chat não está abrindo. Ah, depois você me manda o seu e-mail, que eu acho que o seu e-mail que precisa adicionar ele aqui para poder habilitar. Tá bom. Então, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nossa web de fundamentos, né, de eletricidade, né? Então, eu vou estar abrindo aqui com vocês a plataforma, né, para a gente poder ir se situando com relação ao nosso cronograma de aulas, certo? Então, estamos aqui, né, na nossa UC número 2, Unidade Curricular de Fundamentos de Eletricidade. Então, aqui eu mostrando só para vocês as disciplinas que vão estar, as unidades curriculares que vão estar disponíveis para vocês, né, ao decorrer do curso, certo? Então, vocês já finalizaram aqui, ó, técnicas de redação. A que a gente está vendo agora é fundamentos de eletricidade. Depois tem sistemas de medida, qualidade, saúde, segurança e meio ambiente. No total, são 10 unidades curriculares, certo? A gente até então está na unidade número 2, certo? Isso aqui é só para situar vocês aí mesmo, certo? Então, pessoal, eu peço aí que vocês venham aqui, né? Façam registro na lista de presença. Deixa eu ver aqui quem já assinou, só para a gente ter uma noção. Então, André Luiz assinou, Antônio, Daniela, deixa eu ver se mais. Roniel e o Wilson. Então, se tiver alguém aí na web que não assinou, façam a gentileza de fazer o registro de frequência, porque para vocês ela é obrigatória. Tranquilo? Reforçando aqui também ó, o cronograma de aulas, né? Então já tivemos aqui, né, web 1, 2, 3, 4. Essa aqui é a nossa web de número 5, certo? A web do dia 27 foi com o professor que estava me substituindo, né? Por isso que está aqui, ó, quarta. E aí a do dia 4 foi em substituição, em reposição a do dia 1º, né? Do dia 1º de agosto, que era segunda. Então, a do dia 4 foi o web de reposição. Tudo bem? A do dia 8, a gente começou a resolver a SAP, né, a situação de aprendizagem. Na verdade, a gente deu continuidade, né? E aí, hoje, a gente vai finalizar a explicação da SAP 1, situação de aprendizagem 1. Tudo bem? Então, para quem né, não pegou aí as aulas, né, não conseguiu assistir, o que eu recomendo? Acessem aqui ó, a biblioteca e comecem a assistir as webs aqui ó, a partir do dia 4. Por quê? Aqui com vocês, ó, eu comecei a resolver o quê? A situação de aprendizagem 1. Então, mostrei aqui ó, a contextualização, expliquei sobre alguns conceitos né, de tensão, corrente, e comecei também a resolver a situação de aprendizagem. Mostrei aqui ó, os desenhos que vocês precisam fazer, mostrei um exemplo de como é que faz o desenho, né? Então tá tudo bem descrito aqui, ó, na web 3 do dia 4, tudo bem? E na web 4, a gente deu continuidade na resolução, né? Então aqui, por exemplo, ó, mostrei aqui mostrei para vocês aí, né, como que calcula a resistência elétrica dos cabos, né, que é a terceira parte lá da situação de aprendizagem, terceiro desafio. Fizemos também o desafio 4, né, da situação de aprendizagem. Então aqui, ó, tem o cálculo das resistências equivalentes. Então assim, para quem não pôde acompanhar de forma síncrona, né, essas duas webs aqui, ó, Web 3 e Web 4, já dá um norte para vocês fazerem as atividades que vão ser avaliadas, que no caso é 3 situações de aprendizagem, né? Elas estão bem aqui, ó. Situação de aprendizagem. Tudo bem? Então, aqui, ó, são 3 que vocês precisam entregar. Vou verificar aqui quantos que já enviaram a SAP 1. Por enquanto, foram 3 pessoas. Tem um aqui pendente de correção, certo? Vou ver se tem alguém que enviou a SAP 2. SAP 2, só uma pessoa, porque a gente ainda nem comentou sobre ela, né? Hoje a gente vai começar a comentar. SAP 3, também só uma pessoa. Então, hoje a gente vai iniciar, pessoal, a nossa web, né? Dando continuidade aqui, ó, na SAP 1, né? Então, vou resolver junto com vocês, da mesma forma que eu fiz, né, nas webs passadas aí, né? Só que a gente vai começar da onde a gente parou. Então, desafio 1 aqui, ó, a gente já concluiu, né? Onde é que tá, professor? Tá lá na web do dia 4. Desafio 2, também já concluímos. Onde é que está, professor? Lá na web do dia 4, a web de revisão, lá de reposição do dia 4. Desafios 3, também já fizemos. Aonde, professor? Na web da aula passada, que foi dia 8. Tudo bem? E desafio 4.
Também já fizemos. Aonde, professor? Na web da aula passada, certo? Que dia que foi? Dia 8, certo? Então, esses 4 desafios aqui, ó, já estão resolvidos lá nas webs para vocês, tudo bem? Basta você assistir a web e fazer o seu aí passo a passo, tudo bem? Hoje a gente vai concluir, né, a resolução da SAP aqui, ó, através do desafio 5, né? Porque ele pede para a gente fazer o desenho de circuitos elétricos, só que tem uma outra situação aqui, né? Então a gente vai ler junto aqui, ó, e interpretar. Por quê? Porque a interpretação ela é essencial aí, né? Então, deixa eu só enviar aqui o link para o pessoal do grupo, porque pode ser que às vezes eles, né, estejam mais ocupados, vamos dizer assim. Então, vou só enviar o link aqui rapidão, só um instante. Caso vocês queiram fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade. Com relação às atividades aí, vocês começaram a fazer já? Como é que tá? Por favor, enviar o link aqui para o pessoal, só um instante. Ah, pronto, já enviei. Vou dar continuidade aqui. Então, vamos lá. O que fala, né, o desafio 5? Fala assim: seu avô já adquiriu as 10 novas lâmpadas mistas de 250 watts, 220 volts. Então, vamos pegar essa informação aqui, ó. 250 watts, 220 volts. É a mesma situação do nosso amigo aí perguntou do chuveiro, né? Antes de começar a aula. Depois a gente fala do exemplo do chuveiro novamente, porque é muito semelhante a essa situação aqui. Tudo bem? Então, vou copiar essa informação aqui, ó. Abrir um novo arquivo. Só um instante. Então, essa informação aqui, para a gente, ela é importante, porque são os dados técnicos, né, dos novos dispositivos que ele tem. Então, ó, são 10 novas lâmpadas. Lâmpadas de 250 watts e 220 volts. Até então, qual a informação que a gente tinha aqui no desafio, né? O desafio anterior dava informação para a gente de resistência, né? Então, na web passada, a gente resolveu aqui analisando o valor das resistências, certo? Agora, essa mesma situação aqui, ó, ela traz para a gente o quê? Informações de potência elétrica, né? Então, é o mesmo, vamos dizer assim, é o mesmo circuito, só que agora, ó, essas informações aqui, ó, de resistência, já não é mais resistência, é o quê? É potência, né? Então, vou apagar aqui, ó, todas essas informações de resistência. Por quê? Porque agora a gente vai ter informações de potência, certo? Com informações de potência, pessoal, é muito mais tranquilo para poder calcular a corrente, calcular os requisitos aqui do circuito, certo? Então, vou limpar aqui essas informações, ó, porque agora no desafio 5 é outra situação, né? Qual a situação que a gente tem? A gente tem 10 novas lâmpadas de 250 watts e elas continuam sendo de 220 volts, tudo bem? Só que ainda tem aqui a resistência do condutor, só que aqui eu não sei se ele vai levar em consideração, né? Vamos ler junto aqui depois para ver se ele vai levar isso aqui em consideração. Eu acredito que não. Mas enfim, vamos analisar. Que resistência também, ó, vou tirar aqui essas resistências, porque agora a gente vai avaliar só potência, certo? Senhor, qual que é a potência dessas 10 lâmpadas? Já falou aqui pra gente, ó. 250 o quê? Watts. Então, se tem o W, é informação de quê? De potência elétrica, né? Resistência. Resistência é o quê? Resistência que elas tinham é 242 ohms. Então, assim, ó, são grandezas diferentes, tá vendo? Watts é potência. Potência, lembrando, definição de potência, capacidade de realizar trabalho, certo? Resistência, aqui, ó, resistência. Qual que é a definição de resistência?
é oposição à passagem de corrente, né? Vou colocar essas duas informações aqui só para a gente diferenciar. Deixa eu só diminuir aqui. Beleza. Então, aqui, ó, todas essas 10 lâmpadas aqui tem essa mesma informação aqui, ó, certo? Dessas duas para a gente aqui, o que que interessa agora? É a potência ou a resistência? Agora é a potência, né? Por isso que essa informação de resistência aqui, agora eu vou desprezar ela, certo? Então, a gente sabe que a potência de 250 watts é a potência de cada lâmpada. Qual que vai ser a potência total aqui? Se a gente tem 10 lâmpadas, qual que é a potência total? Alguém aí? Oi? Alguém? Gente, é fácil. Tem 10 lâmpadas, 1.500. 2.500 watts. Muito bem. Essa aqui é o quê? É a potência, o quê? Total, né? É o que vai, vamos dizer assim, solicitar a corrente da onde? Da rede elétrica. Então, para a gente poder fazer o cálculo, a gente vai fazer o cálculo só de uma lâmpada e depois o cálculo de todas as lâmpadas. Então, vamos ver. Vamos analisar aqui agora. Vamos continuar lendo lá a situação de aprendizagem. Só deixar aqui, pronto. Então, vamos lá. Senhor, o que é a lâmpada mista? Vamos aqui olhar, ó. Às vezes é importante você diferenciar, né? A lâmpada mista, pessoal, lâmpada mista, ela é um pouquinho diferente da lâmpada incandescente. Por quê? Porque ela é uma lâmpada maior, né? Ela possui uma luminosidade maior, né? Então aqui, ó, é um exemplo de lâmpada mista. Elas são maiores, certo? Consequentemente, tem uma potência mais elevada, certo? Já a lâmpada incandescente, que era as que estavam sendo utilizadas, né? Que a gente tinha lá o valor de resistência, são esses modelos aqui, ó, né? Então, isso aqui é um exemplo de lâmpada incandescente, certo? Então, a lâmpada incandescente, ela solicita uma corrente menor. Então, vocês verificarem nas webs passadas aí, a gente calculou aqui, ó, a corrente elétrica solicitada pelas 10 lâmpadas sendo incandescentes, né? Tendo lá a resistência de 242 ohms. Agora, a gente vai fazer analisando o quê? As lâmpadas sendo lâmpada mista. No caso aqui, a lâmpada mista que a gente tem, ela é de 250 watts cada uma. Tudo bem? Então, aqui. Aí o eletricista, ele fez o quê? Pediu para você verificar se o contator disponível com capacidade de chaveamento de 20 amperes pode ser utilizado para o acionamento da iluminação com lâmpadas mistas. Professor, o que é contactor? Né? Então, destaca essa informação aqui. Esse aqui, pessoal, é um dispositivo, vou até mostrar ele aqui para vocês. Contator. Então, pessoal, aqui ó, é um exemplo de contator. Ele é um dispositivo elétrico que é utilizado como se fosse um interruptor, né? Um interruptor, ele pode operar até 10 amperes. Acima de 10 amperes, a gente precisa usar um dispositivo desse aqui, ó, chamado de contator, justamente pela questão da corrente elétrica, certo? Como a corrente elétrica é elevada, né, mais elevada em comparação com a lâmpada incandescente, aí a gente precisa de utilizar esse dispositivo, certo? Na SAP 2, a gente vai ver que a gente vai detalhar mais esse dispositivo, certo? Então, mas a priori, essa é a imagem dele, tudo bem? Aí o funcionamento, isso tudo a gente vai explicar quando a gente começar a falar da SAP 2, tudo bem? Pessoal, como é que tá o ritmo aí? Posso continuar nesse ritmo? Vocês querem que dá uma freada? Como é que tá? Tranquilo, pode continuar. Ah, não. Por mim tá tranquilo. Beleza. Então, ó, para responder essa questão, se esse dispositivo, a outra informação importante desse dispositivo é a corrente elétrica dele, né? Esse contator, ele é um contator de 20 amperes, ou seja, a corrente que ele pode, que ele pode operar é uma corrente de 20 amperes, é semelhante ao disjuntor, né? O disjuntor, por exemplo, do nosso amigo aí, né? Quanto que era ele? Deixa eu só procurar aqui, ó. O disjuntor aqui, do outro exemplo, né, que a gente vai comentar depois, era um disjuntor de 32 amperes,
Então, geralmente, esses dispositivos elétricos, mostrar aqui para vocês um disjuntor. O disjuntor é diferente do contator. Disjuntor. E ó, o disjuntor, ele serve para quê? Para poder proteger o circuito, né? Ele não é dispositivo de comando. Muita gente acha que é tipo um interruptor, né? Você liga para funcionar. Não, mas você liga, na verdade, ele é para proteger, né? Esse aqui, por exemplo, ó, é um disjuntor de 10 ampere, monofásico da curva C. Esse aqui, ó, é um disjuntor de 10.000 ampere, bifásico. Então, a gente tem vários modelos, né, de disjuntores. Esse aqui é um disjuntor de 16 ampere, curva C. O que é curva? É a forma de comportamento dele, né? A forma com que ele vai atuar. Então, esse aqui a gente vê de forma mais detalhada em instalações elétricas prediais. Né? Para vocês aqui, não é tão interessante analisar essas curvas. Mas só para mostrar aqui, só vou mostrar aqui, ó. Disjuntor curva A. Disjuntor curva A. Vou colocar aqui, curva ABC. Então, aqui, ó, essas aqui é a imagem de um comportamento de um disjuntor do tipo curva B. Então, isso aqui é só para avaliar, por exemplo, o comportamento dele, né? Quando é que ele vai operar de acordo com a corrente que estiver sendo injetada, porque ele demora um tempo, um certo determinado tempo para poder operar, certo? Então, essas letrinhas A, B e C que tem aqui neles, ó, são justamente para poder definir esse comportamento, certo? Esse aqui, por exemplo, é um de curva C, certo? Isso aqui é só mais característica técnica do dispositivo, certo? Então, disjuntor é dispositivo de proteção. Então, se tiver uma corrente aqui, por exemplo, nesse disjuntor maior que 16 ampere, o que vai acontecer? Ele desarma. Contator. Contator, pessoal, é um dispositivo de comando, né? Então, ele vai conseguir operar esse aqui, por exemplo, com a corrente até de 40 ampere, certo? Então, ele não serve para proteção, ele serve para comando. É como se fosse um interruptor. Ele liga e desliga. Então, se a gente quer ligar um contator, necessariamente, antes do contator, a gente precisa ligar o quê? Um disjuntor. Que o disjuntor é que vai proteger quem? O contator. E o contator é que vai acionar quem? As lâmpadas, certo? Daqui a pouquinho eu mostro um vídeo para vocês que vai esclarecer melhor essas questões aí. Tudo bem? Então, bora lá. Continuar lendo aqui. Aí ele quer saber, né, se esse contator de 20 ampere pode ser usado para quê? Para acionamento da iluminação. Alguém quer perguntar, professor? Não, você falou que antes do contator tem que ter um interruptor. Aí, no caso desse exemplo aí, eu teria que botar um disjuntor de quanto? Especificamente desse exemplo. Então, a gente vai ver aqui, ó, qual que é a corrente. Depois que a gente calcular a corrente aqui, aí a gente determina qual que tem que ser o... A gente vai montar o circuitinho aqui junto, beleza? Mas aí eu vou colocar todos os dispositivos. O disjuntor, o contator e a lâmpada, o interruptor, porque a gente vai ter que usar todos, na verdade. Tudo bem? Beleza. Daqui a pouquinho eu monto o circuito. A gente está só interpretando por enquanto. Então, ó, ele quer saber se esse contator de 20 ampere vai poder acionar essas 10 lâmpadas, né? Como que a gente vai saber isso? Se a corrente elétrica total aqui, ó, das 10 lâmpadas for menor do que 20 ampere, a gente pode usar esse contator. Se a corrente, né, dessas 10 lâmpadas aqui, ó, for maior do que 20 ampere, aí a gente não pode usar esse contator. É essa análise que a gente vai fazer. Tudo bem? Então, ó, para responder a ele, terá que analisar o circuito, o quê? Não considerando a resistência dos condutores. Então, a gente vai ignorar a resistência dos condutores. Então, vamos adicionar essa informação aqui, ó. Resistência dos condutores aqui, então, ó, a gente vai desconsiderar ela, porque é o que o exercício lá está falando, né? O desafio lá está falando. Então, eu vou aqui, ó, vou ligar, porque senão não vai energizar lá, né? Então, aqui, fechamos o circuito para poder ter diferente potencial lá. Certo? Pronto, circuito fechado, a gente está ignorando aqui a resistência. No caso, resistência dos cabos. Foi o que o exercício lá propôs. Primeira questão. Senhor, não entendi essa interpretação aqui, né?
como é que eu faço um outro caminho aí para mim poder tentar interpretar isso aqui? Ó, a gente está resolvendo o desafio 5 de qual SAP? Da SAP 1, situação de aprendizagem 1. Então, ó, orientar vocês aqui, ó, quando vocês não souberem por onde começar, vocês vêm aqui, ó, na aba de conteúdo, né? Vem aqui, ó, conteúdo do curso. Aí você vem aqui, ó, no primeiro link, conteúdo do curso. Você vai entrar. O conteúdo, pessoal, já está estruturado para vocês resolverem as atividades. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente está fazendo qual SAP? A1 ou A2? É A1. A gente está fazendo qual desafio? Desafio 5, né? Aqui está 1.5 porque faz referência à primeira SAP. Então, aqui, por exemplo, ó, a gente abre o desafio 5. O que é que vocês precisam estudar? É isso aqui, ó. Todos os conceitos relacionados à potência elétrica. Então, a potência corrente contínua, conversão de unidade de potência, né, as fórmulas. E aí tem alguns exercícios aqui para vocês fazerem também, certo? Não tem como eu fazer isso aqui por enquanto com vocês, esse passo a passo, né? Isso aqui depende de vocês, porque o foco agora é resolver o exercício, certo? Nas próximas webs, caso vocês estudarem, vocês não entenderem aqui, ó, os conceitos de potência, né? Aí a gente abre aqui para poder explicar, tudo bem? Mas essa parte aqui de leitura e estudo, isso aí é com vocês, né? Eu estou aqui justamente para ajudar vocês a fazerem as atividades que precisam ser avaliadas. E também interpretar aqui o conteúdo, certo? Então, aqui, por exemplo, ó, sobre potência. Qual que é a definição de potência? Então, tá aqui, ó. Potência elétrica, ó, é a capacidade de cada consumidor produzir trabalho. No nosso caso aqui, por exemplo, as lâmpadas. Qual tipo de trabalho que ela vai realizar? Ela vai converter o quê? Energia elétrica em energia o quê? Luminosa. Luminosa. Exatamente. Então, assim, cada dispositivo tem um tipo de trabalho. O chuveiro, por exemplo, ele converte energia elétrica em energia o quê? Energia térmica, né? Porque ele esquenta a água, né? Então, a potência do chuveiro está relacionada justamente o quê? A capacidade dele de esquentar, né? Quanto mais potente, mais ele vai esquentar, certo? Aqui, ó, tem algumas considerações com relação às fórmulas para calcular potência, né? Então, se você abrir aqui, por exemplo, ó, a fórmula da potência é o quê? Tensão vezes corrente, né? Então, a gente vai usar essa fórmula? Vai, né? Então, eu vou escrever ela aqui. Senhor, por que vai usar essa fórmula? Porque a gente precisa encontrar a corrente, né? Então, vou usar ela aqui, ó. Potência é igual a tensão vezes corrente, certo? Só que tem outra fórmula para poder expressar a potência com relação ao quê? A resistência. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Essa fórmula aqui, ó. Potência é igual a V ao quadrado sobre R. Por quê? Porque isso aqui mostra para a gente que quanto maior for a resistência, menor vai ser a potência. E o mesmo vale para o contrário, né? Quanto menor a resistência, maior a potência. Por isso que o fio, a resistência lá do chuveiro elétrico é um fio, só um fiozinho enrolado, né? Por quê? Ele tem uma baixa resistência. Por isso que o chuveiro tem uma alta potência, né? Porque são grandezas o quê? Inversamente proporcionais, certo? Então, vou colocar aqui para vocês essa informação. Deixa eu só copiar esse figurinha aqui. E aí vou colar lá para vocês. Daqui a pouquinho eu explico de forma mais detalhada. Isso aqui é só para a gente ir contextualizando aqui a questão da potência elétrica. Então, uma das fórmulas é essa. Então, só para ficar padrão, vou pegar aqui também essa outra. Pegar essa aqui também. Tem um triângulo que eu vou mostrar para vocês que resume essas fórmulas. Daqui a pouquinho eu mostro o triângulo. Mas as duas fórmulas aqui, ó, elas vão interessar para a gente. Por quê? Porque elas vão determinar aqui o comportamento desses dispositivos que a gente está analisando, que no caso são as lâmpadas. Tudo bem? Então vamos lá, continuando. Então, com relação à interpretação aqui do desafio,
Alguma dúvida? Ou pode dar continuidade? Pode Vocês continuar. Vocês entenderam o que a gente precisa fazer? A gente precisa encontrar qual informação aqui? A corrente, né? O I. Para poder fazer o quê? Determinar, deixa eu até colocar aqui, ó. Quem que é a corrente elétrica, né? Vou colocar aqui na frente, ó. Corrente elétrica. Senhor, qual que é a diferença de corrente e tensão? Essa diferença, pessoal, tá lá na web do dia 4, né? Aquela web de reposição. Eu falei um pouquinho sobre essa questão da diferença entre tensão, corrente, resistência, né? Então, pessoal, se vocês ficarem na dúvida com relação à corrente, basta voltar lá na web ou então voltar aqui no conteúdo. No conteúdo aqui, ó, tá bem aqui no desafio 1.2, ó, vai falar sobre corrente elétrica. Corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons, né? Reforçando aí esse conceito com vocês. Tudo bem? Deixa eu ver se alguém perguntou aqui. Alguém mandou uma mensagem aqui no chat, tô vendo. Só falta tirar a foto e enviar. Beleza, Roniel. Então, pessoal, as fotos, vocês podem vir aqui, ó, e enviar as fotos do caderno, né? Não é obrigatório enviar o arquivo, né? Mostrar aqui para vocês, ó, sobre o envio de atividades. Às vezes vocês podem ficar na dúvida, professor, é obrigatório enviar o arquivo? Não necessariamente. Vou entrar aqui como aluno, só para poder mostrar para vocês. Então, aqui, ó, na hora de enviar a SAP, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, e adicionar as fotos do caderno, por exemplo, né? Não é obrigatório você adicionar o arquivo. Você pode fotografar, né, a resolução do exercício no caderno e colocar as fotos aqui, tudo bem? Não é obrigatório você colocar o arquivo, tudo bem? Aqui é só para reforçar isso aí com vocês. Às vezes vocês ficam na dúvida, né? Se é obrigatório aqui, né? Responder igual eu estou respondendo aqui, né? E salvar o arquivo e colocar aqui o arquivo. Não é obrigatório. Vocês podem enviar a foto que eu corrijo da mesma forma. Tudo bem? Às vezes é melhor fazer no caderno, né? Porque você consegue desenhar melhor, certo? Então pode fazer o envio das fotografias também. Então vamos voltar aqui para o conteúdo. Então, façam um envio aí, quem já terminou, porque a gente tem que ficar atento aos prazos, ó. Essa unidade curricular, pessoal, vai até o dia 11, né? Então, 11 de setembro, né, tá aqui, ó. Então, falta o quê? 1, 2, 3 semanas para vocês fazerem o quê? 3 atividades, né? Então, praticamente, vocês têm que fazer uma atividade aqui por semana. Você fala, ah, professor, tem muito tempo. Só para terminar de explicar essa atividade aqui, ó, foram o quê? Foram 3 webs, né? Ou seja, quase 3 horas de aula aí para explicar só a primeira atividade. Então, assim, o tempo vocês precisam gerenciar para poder conseguir fazer. Beleza? Então, vamos lá ver se nós conseguimos pelo menos começar a SAP 2 hoje também. Primeira pergunta aqui, ó, com relação a esse circuito, né? Ele quer saber a corrente elétrica, ó. Vou voltar aqui com vocês, ó. Qual o valor da corrente da lâmpada mista de 250 watts 220 volts. Ele quer saber o valor só de uma lâmpada. Então, vou fazer aqui, ó. Vou pegar esse desenho aqui de cima, que aqui é como se fosse tivesse apenas uma lâmpada. E vou usar ele aqui, ó. Vou usar ele aqui do lado. Para poder responder a primeira questão lá. Do desafio 5. Ele quer saber aqui, ó, quanto que é a corrente para uma lâmpada. Só que qual a informação que eu tenho da lâmpada? É informação de resistência? Sim ou não? Não, é informação de potência, né? Então ele quer saber qual que é a corrente só de uma lâmpada. Então vamos analisar aqui, ó. Primeiro a gente precisa saber quais informações que a gente tem. Potência da lâmpada é 250 watts, certo? E ele quer saber quanto que é a corrente. Então é isso que a gente vai fazer. Descobrir a corrente. Tudo bem? Senhor, como assim? Daqui a pouquinho eu concluo aqui para vocês, né? Vou só colocar outra informação que a gente tem, que é o quê? A tensão da lâmpada. A tensão que está aqui em cima da lâmpada é quanto? 220 volts, certo? Então, eu tenho potência, eu tenho tensão, eu consigo encontrar quem? A corrente, certo? Eu vou usar a fórmula direto. Pode falar. Eu não estou conseguindo ver aqui, não está passando. Oi?
Calma aí, eu acho que tá minimizado aqui, desculpa. Vocês estão vendo minha tela, pessoal? Desculpa, professor, tava minimizado aqui. Ah, não, tranquilo. Então, eu vou usar aqui, ó, a fórmula direto. Depois eu vou explicar usando o triângulo. Vocês vão ver qual que é mais fácil de fazer, né? Vou usar aqui direto. Então, ó, pela fórmula, eu já tenho a potência, já tenho a tensão, falta encontrar quem? A corrente, né? Então, vou colocar as informações aqui, ó, do jeitinho que está na fórmula. Então, eu tenho 250 watts, que é a potência da lâmpada. Eu tenho a tensão, que é 220 volts. E eu quero encontrar quem? A corrente, que é o I, certo? Como que eu faço essa conta, professor? Isso aqui, ó, está multiplicando. A gente tem uma multiplicação do lado e uma igualdade do outro. Esse valor que está multiplicando, o que eu posso fazer com ele? Posso passar ele dividindo, né? Porque aqui é uma multiplicação. Então, vou fazer isso aqui embaixo, ó. 250 watts. Agora ele vai passar dividindo, então vou colocar uma barra aqui. Por quem? Por 220 volts. Esse valor aqui vai ser quem? A corrente, né? Então ele estava multiplicando, eu passei ele dividindo. Então, para me encontrar a corrente, eu pego 250 watts, que é a potência, e divido por 220, que é a corrente, ou que é a tensão. Então, vou reescrever isso aqui, ó, com a corrente do lado de cá. Vou escrever a mesma coisa. 250 dividindo por 220 volts. Né? Só mudei o I do lado. Passei o I para lá e passei a continha para o lado de cá. Para ficar mais fácil da gente enxergar. Então, vou resolver essa continha aqui para descobrir a corrente. Ó. Então, pegar aqui a calculadora. Se alguém quiser ir fazendo a conta aí para ir me ajudando, fica à vontade. 250, que é a potência, dividido Aqui por... deu 1,13, 1,14, arredondando. Então, vamos ver, ó. 1,14. Muito bem. Tá aqui a corrente, ó. Essa é a resposta, professor? Essa é a resposta. Tudo bem? Marcar aqui de vermelho. Tá, a corrente total que só uma lâmpada de 250 watts, 220 volts vai consumir, né? Vai solicitar, vamos dizer assim, da rede, é uma corrente de 1,14 ampere. Então, essa aqui é a resposta. Certo? Então, agora a gente já sabe quanto que é a corrente, a gente vem e escreve ela aqui, ó. Corrente total. O que é corrente, professor? São os elétrons que vão circular aqui, ó. O total de elétrons é de 1,14 ampere, né? Então aqui, ó, 1,14 ampere. Tranquilo? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Ou vocês querem que eu faça de novo? Explicando de uma outra forma. Professor, essa corrente aí não seria só de uma lâmpada? Só de uma lâmpada. Então, aí no caso seria o I1, né? Que seria a questão 1. A questão 2 seria todas das 10. Exatamente. Então, esse aqui é o valor que a gente vai colocar aqui, ó, 1,14 ampere, que é a corrente I1 de uma lâmpada. Tranquilo? Tranquilo. Aí a total seria das 10, né? Exatamente. Precisa calcular? Vamos calcular, né? Mas pela lógica aqui, se uma tem essa corrente, 10 lâmpadas vão ter qual corrente? Alguém? Vai dar 11,40. Exatamente. É só multiplicar por 10. A gente vai mostrar isso aqui lá no exercício também. Certo? Mas a resposta em si é essa aqui. Vou lá mostrar para vocês fazendo as contas, né? Isso aqui fazendo as contas. Mas pela lógica é isso mesmo. Por quê, professor? Aqui, ó. Se só uma lâmpada aqui, só uma delas aqui vai absorver essa corrente, 1,14, quando eu tenho 10, né? A potência vai ser vezes 10, consequentemente, a corrente também vai ser o quê? Vezes 10, né? Só que eu vou mostrar isso aqui agora fazendo os cálculos. Tudo bem? Só que agora, pessoal, para resolver essa aqui, eu vou usar um outro método para encontrar a corrente. Vai ser essa mesma fórmula aqui, só que eu vou explicar de uma forma diferente. Para explicar, eu vou usar o triângulo, né? O triângulo da lei de Ohm.
né? Então, vou pegar ele aqui, ó. Deixa eu só ver onde é que ele está. Ele está aqui na apostila de vocês. Se eu não me engano, é aqui no livro didático. Vou mostrar aqui para vocês. Vai estar lá na parte de lei de Ohm. Então, vamos lá na lei de Ohm. Aqui vai falar de resistência, já falamos disso. Então, pessoal, assim, vocês verem que na apostila tem bastante exercício aí, ó, para vocês fazerem, né? Assim, exercícios já resolvidos. Então, esse triângulo aqui, ó, é o triângulo da lei de Ohm, mas a gente tem informação de quê? Tensão, resistência e corrente. Não é o nosso caso. A gente tem informações lá só de tensão e potência. Então, para poder usar o triângulo, a gente tem que usar um outro triângulo que a gente fala, né? Que é esse aqui, ó. Que é o triângulo da potência. Potência está lá no último capítulo. Potência e corrente contínua. Aqui vai falar um pouquinho de potência. A unidade de medida. Aqui, ó. Esse aqui é o triângulo. Então, eu vou explicar agora usando esse triângulo. Aí vocês veem qual que é mais tranquilo de fazer. Se é aplicando direto aqui na fórmula, que nem eu fiz, ou se é usando o triângulo, que é o que eu vou fazer agora. Pegar aqui o triângulo, ó. Ctrl X, Ctrl V. Então, bora lá. Então, aqui, ó, na corrente, eu quero descobrir a corrente, certo? Vou só diminuir aqui um pouquinho. Eu quero encontrar a corrente elétrica aqui nesse triângulo, certo? Então, para resolver essa segunda questão aqui, ó, o valor da corrente das lâmpadas mistas ligadas em paralelo. Por que que elas são ligadas em paralelo? Porque, geralmente, todo dispositivo que é conectado, né, que é ligado na rede, é ligado em paralelo. Por quê? Se a gente ligar ele em série, né, mostrar aqui nesse desenho, se as lâmpadas forem ligadas em série, suponha que esses retângulos aqui, ó, sejam as lâmpadas. Se por acaso uma lâmpada queimar, a lâmpada da frente, as lâmpadas que estão na frente, elas não vão o quê? Não vão funcionar, porque não tem diferente potencial. Geralmente isso é o que acontece com pisca-pisca, né? Então, você liga o pisca-pisca às vezes em série, então um pisca-pisca que queima vai acabar comprometendo o restante vamos dizer assim, do circuito, né? Então, por isso, quando a gente vai ligar as cargas, né, na rede elétrica, né, na nossa casa, né, as cargas são ligadas em paralelo. Senhor, onde que está essa diferença, circuito série e circuito paralelo? Vou mostrar aqui para vocês no conteúdo, né? Caso vocês queiram saber essa diferenciação, deixa eu encontrar aqui, ó. Acho que é no. Aqui é 1.3. Está bem aqui, ó, na parte do desafio 4. Ó. Associação em série. Um equipamento fica na frente do outro, né? Uma lâmpada fica na frente da outra. Associação em paralelo. Um equipamento fica do lado do outro, né? Compartilhando a mesma fonte de alimentação, né? E a associação mista, a gente tem tanto comportamento série quanto comportamento paralelo, né? A gente fez isso, o circuito que a gente tinha aqui, ó, na situação de aprendizagem 3, que a gente já resolveu, ou no desafio 3, no desafio 4, perdão, da situação de aprendizagem 1, esse circuito que a gente resolveu aqui, ó, é um circuito misto. Por quê? As lâmpadas estavam em paralelo, né? A gente resolveu só o paralelo, depois a gente colocou ele em série com com a rede, que no caso aqui, ó, eram os condutores, condutor fase e condutor neutro, certo? Então, quando a gente coloca ele aqui, ó, coloca as lâmpadas, né, inseridas no circuito, acaba que as lâmpadas ficam em série com os cabos, né? Mas as lâmpadas em si, as cargas, são ligadas em paralelo. Tudo bem? Então, se quiser saber diferenciar os tipos de ligação, vem aqui, ó, na abinha Desafio 1.4, que vai falar dos tipos de associações, série, paralelo e mista. Tudo bem? Vamos aqui resolver, então, o nosso circuito. Doutor, como que eu encontro a corrente usando esse triângulo?
Então, vamos primeiro identificar aqui no triângulo quais as informações que a gente tem. Só passar essa informação aqui mais para baixo um pouquinho. Então, bora lá. O P, me ajudem aí. No triângulo, ele representa o que para a gente? O quê? Potência, que é medida em watts. Beleza? Lembrando, potência é capacidade de realizar trabalho. O V representa o quê? Tensão elétrica. Por quê? O que é tensão? É aquela força que vai impulsionar os elétrons. Qual que é a unidade de medida dela? É o V também. Volts. Isso. E o I é a? Corrente. Muito bem, corrente. O que é corrente? São os elétrons circulando, né? Então, a corrente ela é medida em ampere. Certo? Tranquilo? Vamos continuar? A gente quer encontrar quem? Né? A corrente? Então, vamos aqui, ó. Como que eu uso esse triângulo? Eu pego ele e vou esconder aqui, ó, a informação que eu quero descobrir, que no caso é quem? A corrente elétrica. Certo? Escondi ele aqui. O que que sobrou? Sobrou o P e o V, a potência e a tensão, né? Então, para descobrir o I, o que que eu preciso fazer? Deixa eu colocar aqui de preto. Potência dividido para tensão. Exatamente. Então, eu pego o P, que está lá em cima, e faço o quê? Divido pela tensão, que é o que está aqui embaixo, certo? Então, para encontrar a corrente, que é o I, é essa fórmula que eu tenho que usar. Olha, professor, por que você não fez isso lá do outro lado? Vamos lá ver se eu não fiz esse negócio. Voltar aqui, ó. Quem que é o I? Né? A potência dividido pela tensão, certo? Então, eu só fiz de uma outra fórmula aqui. Eu fiz usando a fórmula direto. Vocês podem fazer usando o quê? O triângulo, né? Vai do jeito que vocês acharem mais fácil aí. Tudo bem? Tudo bem? Então, vamos lá. Tudo, tranquilo, tranquilo. Qual corrente elétrica que eu preciso achar? Não é a corrente elétrica de todas as 10 lâmpadas? Então, ó, é só colocar aqui as informações agora, né? Primeiro, eu vou escrever quais as informações eu tenho. Primeiro, quem que é a potência total? Eu não quero achar a corrente total. A potência das 10 lâmpadas é quanto? 2.500. 2.500. 2.500 watts. Quem que é a tensão? O V. 220 volts. Isso. Com isso aqui, eu encontro quem? A corrente. A corrente vai ser igual a quem? A potência. Olha nessa fórmula aqui, fica olhando aqui, ó. Potência, 2.500 watts, dividido pelo quê? Pela tensão, que é 220 volts. Vamos ver se vai dar o valor lá, que a gente já tinha escrito? Então, ó, 2.500 dividido por 220. 11,36. Aproximadamente 11, vou colocar aqui, I é igual a 11,4 ampere. Tranquilo? Todo mundo entendeu o que eu fiz aqui? Então, o contactor suporta de boa. Exatamente, já respondeu. Vamos responder aqui então. Então, ó, corrente Tranquilo. 11,4 ampere, certo? Responda e justifica a seguinte questão. Contator disponível com capacidade de chaveamento de 20 ampere pode ser utilizado para acionamento da iluminação com lâmpadas mistas? Sim ou não? Sim, pois... Sim, porque ele suporta até 20. Exatamente. E aí só está com 12,4. Pois ele, exatamente, suporta uma corrente de até 20 ampere. E a corrente total do circuito das 10 lâmpadas mistas, é igual a quanto? 11,4 ampere. Tranquilo, pessoal? Ixi, aqui apareceu uma.
Todo mundo entendeu? Sim ou não? Eu sim. Eu entendi. Podemos continuar? Finalizamos então aqui, pessoal. Eu entendi. Beleza. Então, a situação de Entendido. aprendizagem 1, situação de aprendizagem 1, senhor, tá tudo respondido aqui, né? Começamos a fazer ela onde? Tá bem aqui, ó. Voltar aqui com vocês, ó. Fundamento de eletricidade. Você vem aqui, ó, na biblioteca. Começamos a fazer ela aqui, ó, na aula do dia 4. Continuamos aqui na aula do dia 8 e finalizamos aonde? Aqui na aula de hoje, certo? Então, pessoal, essa é a resolução. A corrente aqui, ó, só de uma lâmpada, 1,14 ampere. A corrente total das 10 lâmpadas, 11,4 ampere, certo? E a resposta é essa aqui, ó. O contator pode ser utilizado? Sim, pois ele suporta uma corrente de até 20 ampere. E a corrente total do circuito das 10 lâmpadas mistas é igual a 11,4 ampere. Certo? Tudo tranquilo? Vocês já responderam? Tranquilo. Pode Beleza. começar agora a segunda. Pode começar a segunda agora? Então, bora lá. Pessoal, para a segunda, tem um vídeo. Deixa eu ver se tá. Eu já coloquei ele aqui para vocês. Ainda não. Vou pegar ele em uma outra sala aqui e já colocar aqui para vocês, que é um vídeo que vai mostrar. Tá na turma 10. Tem um. Não, peraí. Tem um vídeo que vai ajudar bastante vocês na resolução da SAP 2 e vai auxiliar na compreensão aqui também da questão do contactor. Deixa eu só pegar ele aqui, que ele está aqui numa outra turma. Aqui. Esse vídeo aqui. Deixa eu só pegar o link dele aqui. É um vídeo curtinho, pessoal. Tem 4 minutos. E aí ele vai dar suporte para vocês resolverem a SAP 2. Vou colar ele aqui no chat agora também. Que aí, dependendo, caso vocês já queiram assistir depois, né? Porque agora a gente está em aula. Ou se vocês quiserem acompanhar e escutar a aula ao mesmo tempo, beleza? Onde é que eu vou colocar ele? Vou colocar ele aqui agora para vocês, ó, na biblioteca da turma de vocês. Só abrir aqui. Deixa eu ver, na biblioteca eu acho que fica melhor. Vou colocar ele aqui antes das webs. Então, eu vou adicionar ele. Por que, professor, você vai colocar esse vídeo aí? Justamente porque ele meio que é um resumo da situação de aprendizagem, do que vocês precisam fazer na situação de aprendizagem, certo? Então, aqui, ó. Deixa eu só colar esse link aqui. Então, um instante, eu vou copiar o texto aqui também, que aí vocês não ficam perdidos, né? O que é que vocês precisam fazer? Tá aqui, ó. Pronto. Deixa eu diminuir um pouco, senão vai ficar muito grande esse negócio lá. Então, aqui, X larga. Pronto. Vou colocar aqui de azul. Então, assim é de jeito que a gente arruma a sala lá para vocês, ó. É bem tranquilo. Centralizar aqui para ficar bonitinho lá. Deixa eu ver se o link aqui tá vinculado. Ctrl Z. Copiar aqui o link de novo. Para quem está aí na sala, ele já vai estar disponível aí para vocês, certo? Vou deixar aqui embaixo, depois das webs já, porque se eu for tentar arrastar ele lá para cima, ele vai desconfigurar, né? Então aqui já está na sequência, ó. As webs, né? Web 3 e 4 para SAP 1. A web de hoje eu vou colocar aqui, entre a 4 e esse vídeo. Aí esse vídeo vai dar orientações para vocês, que a gente vai começar a fazer agora também, né? Porque a gente tem uns minutinhos, para poder começar a fazer a SAP 2. Tudo bem? Alguma dúvida aí onde achar o vídeo? Qualquer Não, coisa. tá tranquilo. Beleza,
Eu vou mandar aqui Posso também. dar uma resumida do pouco que eu entendo como eu sou eletricista sobre o contactor, professor? Pode, fica à vontade. Então, para quem não conhece, o contactor ele é um dispositivo onde tem o borne principal, onde vai entrar a alimentação, e a saída dele vai ser a carga, que você liga. Só que antes, para esse borne entrar em funcionamento, ele tem um comando que vai ser através de um outro interruptor de menor potência do que ele, lógico, que vai energizar uma bobina, que vai magnetizar, e os polos vai armar, vai liberar energia para o funcionamento do circuito. Confere, professor. Para mim a aula tá muda, não sei se é só para mim, se é a internet ou se é para todo mundo. Ah, desculpa. Agora vocês estão me escutando. É porque eu bloqueei para você, para o nosso colega lá. Agora eu tô escutando. Eu falei, começou o vídeo, tá mudo. Então, pessoal, essa aqui é a estrutura do contador, certo? O vídeo já está disponível lá para vocês também, né? Para a resolução da SOP 2. O contador, como nosso amigo falou, ele tem uma bobina interna. Quando a gente energiza essa bobina, né? Vou colocar aqui uns círculos aqui. Quando a gente energiza essa bobina, a gente faz o quê? A gente gera um campo magnético, né? Por quê? É a propriedade do eletromagnetismo, né? Quando você energiza um fio condutor, ele gera um campo magnético. Quando você liga ele, o que ele faz? Ele vai fechar esses contatos aqui, ó. Ele tem 3 contatos internos. Aí ele funciona como um interruptor, né? Ele vai fechar essas 3 chaves. Fechando as 3 chaves, ele vai acionar as cargas, né? Deixa eu só colocar mais organizadinho aqui. Ctrl Z. Então, ó, quando ele energiza, ele fecha os contatos e energiza a carga. Mas para poder energizar a bobina, você precisa colocar uma alimentação lá nela. Sem alimentação, os contatos ficam o quê? Abertos. Tudo bem? Então, o princípio básico de funcionamento é esse. Energizou a bobina. O que é energizar? É colocar aqui, por exemplo, ó, 220 volts aqui na bobina, né? Depende do quê? Da especificação do contador. Então, a gente tem contador de 220, de 127, vai depender da forma com que ele foi 12 volts construído. tem, né? 12 Oi, volts, 24 tem volts. 12 volts, 24, vai depender do tipo de contador. No nosso caso aqui, vai ser um de 220, beleza? Então, energizou o contador, ele vai fechar aqui os contatos e vai energizar a nossa carga. Tudo bem? Aqui no vídeo, né, eu vou abrir o vídeo aqui e pausando junto com vocês, justamente para poder ir mostrando isso, né? Então aqui, ó, o vídeo tá mutado, mas vamos pegar aqui as informações. Aqui ele vai falar um pouquinho do contador, em que situações que o contador é utilizado e tal. Então a gente já acabou de falar disso, né, das especificações. E aqui a situação que ele coloca, ela é muito parecida com a nossa. Ele tem 10 lâmpadas também mistas, só que a potência de cada uma é de quanto? 400 watts. E aí ele continua. Essas lâmpadas de 400 watts, 220 volts, a tensão de alimentação delas. Ele pergunta aqui no vídeo, né? Ele coloca aqui no vídeo. Essas 10 lâmpadas de 400 watts podem ser usadas, podem ser acionadas por um interruptor comum que a gente tem em casa? Aí ele coloca ali, ó. Ele faz o cálculo, né? Ele analisa, ó. Ele calcula aqui o quê? A potência total dessas lâmpadas, que é 4.000 watts, cada uma tem 400, foi o que a gente acabou de fazer ali, né? Então, 10 lâmpadas de 400, 4.000 watts.
4.000 dividido por 220 é o quê? A corrente elétrica. Então, a corrente elétrica total que essas 10 lâmpadas aqui vão solicitar da rede é 18,2 ampere, certo? Então, esse interruptor comum que a gente tem em casa, ele consegue acionar até qual corrente? Até qual corrente que ele suporta? Ele vai continuar falando, ó. 10 amperes. Muito bem, 10 ampere. Então, pode-se usar um interruptor que tem uma corrente máxima de 10 ampere para acionar 10 lâmpadas mistas que vão ter uma demanda de 18,2 ampere? Sim ou não? Corrente máxima aqui é 10. Não, corrente Pode. 18 é maior, então o interruptor vai estourar, não vai aguentar. Justamente, vai queimar. E só uma lâmpada? Quanto que é a corrente só de uma lâmpada? Só de uma lâmpada de 400 watts é 1,8. Se fosse só uma lâmpada, poderia. Mas como são 10, não pode. Vocês entenderam? Entendido. Aí, Certo? só 5 lâmpadas, então. Oi? É só 5 lâmpadas, então. O máximo que ele pode aqui é 5 lâmpadas. Porque 5 lâmpadas vão fazer aqui, ó. 400 vezes 5, a potência total é 2.000. Dividido por 220, 9,9. O máximo é 5, mas mesmo assim fica, ele vai esquentar um pouquinho, né? Porque vai ficar perto do limite dele lá. Eu recomendaria o máximo quanto? 4. 4 vezes, que aí você tem uma folguinha, ó. 4 vezes 400 vai dar 1.600. Dividido por 220, 7,27. Aí fica mais tranquilo. Eu não arriscaria ligar 5, não. Beleza? Fica a recomendação de segurança aí para vocês. Ah, tranquilo. Agora já vou fazer a ligação aqui em casa. Né? Aí, ó, ele risca. Não pode usar interruptor de 10 para acionar 10 lâmpadas mistas de 400 watts, né? Porque não vai suportar. E aí ele continua falando do contactor, e aí ele mostra o circuito aqui, ó. Ele monta o circuito para acionar o contactor, ou para acionar a lâmpada mista, né? No caso aqui, uma lâmpada mista usando o contactor. Não deixem de assistir esse vídeo depois, pessoal, porque aqui já vai ter, por exemplo, o desenho que a gente precisa fazer. Que desenho é esse, professor? Vou mostrar lá para vocês agora. Aí ele explica. Vou esperar aqui só para pegar o desenho. Aqui, ó, quais os dispositivos que ele está usando? Ele está usando o disjuntor para poder proteger o circuito. Ele está usando o interruptor para poder acionar a bobina do contator, que no caso é essa aqui, ó. Ele vai usar um interruptor para poder acionar só a bobina do contator, certo? Aqui ele está usando o contator para acionar quem? A lâmpada. Então, o interruptor aciona a bobina. Acionando a bobina, ele vai fechar e vai acionar a lâmpada. Porque a corrente da bobina ela vai ser bem menor do que a corrente do quê? Do que a corrente aqui, ó, nos contatos, né? Porque a corrente dos contatos vai ser a corrente da lâmpada. A corrente na bobina vai ser proporcional ao quê? A resistência elétrica dela. Geralmente, a resistência elétrica de uma bobina de contactor é uma resistência pequena. Então, por isso que não tem problema você usar o quê? Você usar um interruptor para acionar a bobina do contator, né? A bobina aqui, que é a que vai energizar ele e vai fechar os contatos aqui, certo? Então, ele vai continuar falando, vou deixar aqui só para poder pegar o desenho. Aqui ele vai mostrar o desenho. Oi, pode falar. É por isso que o pessoal usa muito a botoeira para poder ligar os motores? Justamente. Porque a botoeira, ela possui uma... como é que fala? Uma amperagem maior, né? E geralmente as botoeiras são utilizadas em conjunto com o quê? Com o contator. Na verdade, a botoeira, ela serve só como elemento que... Dá só um pulso para o contactor Exatamente. armar. Ela E dá outro pulso para desarmar. Exatamente. Ela funciona como se fosse um interruptor aqui, ó. Ela liga a bobina do interruptor, né? E aí... ela liga a bobina do contator e o contactor é que vai acionar os motores, certo? Motor ou a iluminação, refletor, vai depender da corrente elétrica solicitada pelas cargas, né? Vou esperar ele terminar de fazer o desenho aqui, porque eu vou aproveitar esse desenho.
Onde que o senhor vai aproveitar esse desenho, senhor? Para responder a situação de aprendizagem. Senhor, eu posso fazer o mesmo? Pode, esse aqui é o desenho. Então, esse aqui é o desenho que eu vou usar onde? Mostrar aqui para vocês agora. Vou voltar aqui, ó, na situação de aprendizagem. Só um instante. Aqui, ó, na SAP 2, né? Aqui é as atividades. Por enquanto, uma pessoa enviou, mas depois dessa aula de hoje, muita gente vai enviar, ó. Aqui ele vai contextualizar, né? Vai falar novamente, né, sobre a primeira situação de aprendizagem, né? Você verificou se o contador disponível no sítio pode ser utilizado, enfim. E aí o título aqui agora dessa é Modernizando o acionamento das luminárias. Aí ele fala aqui de uma situação em que o catálogo do componente sumiu, do caso do contactor e tal. E aí ele fala aqui no primeiro desafio, ó, há necessidade de completar o circuito para a ligação da lâmpada incandescente usando o contator. Fique atento nesse detalhe aqui, ó, pessoal. Ixi, acabou que sumiu. Lâmpada. Cadê? Lâmpada incandescente. Eu vou explicar isso aqui mais rápido, mais dinâmico, para poder ver se a gente conclui ele também. E aí na próxima web a gente faz só a SAP 3, fica faltando só a SAP 3. Então ele pede para poder completar o circuito. Vocês vão ver que aqui ele recomenda usar um simulador, né? Só que assim, mostrar para vocês onde é que está esse simulador. A gente está fazendo o quê? A SAP 2. O quê? O desafio 1 da SAP 2. Aí ele recomenda usar o simulador para fazer o desenho. Então, mostrar aqui para vocês. Por que que eu não vou usar o simulador? Porque ele é mais complicado de eu fazer. Mas se você quiser entrar, fazer o desenho de simulador, pode ficar à vontade. Deixa eu só diminuir aqui. Que é o Eu SAP baixei, aí 2. nem consegui abrir no celular, disse que não tinha nenhum programa que abrisse esse simulador, aí eu fui É de novo. porque ele depende do Java, né? Então a gente aqui, ó, o conteúdo para falar, para poder desenvolver, né? Primeira etapa, tá falando aqui, ó, do eletromagnetismo, que foi o que eu já falei lá para vocês, ó. Aqui, ó, o campo magnético. Quando uma corrente elétrica passa por um condutor, gera o campo magnético, que foi o que eu já falei aqui para vocês, né? Só que eu falei bem mais dinâmico, né? Para poder a gente dar tempo da gente finalizar aqui a atividade. E aí aqui, ó, o simulador ele está disponível bem aqui na parte de atividade individual, né? Aqui ele clique aqui para ligar o simulador. Eu tento abrir o simulador, aparece uns negócios para mim nada a ver aqui também, né? Então, por isso que o senhor não usou, professor? Também, né? Mas para quem já tem habilidade, quem conseguir fazer o desenho do simulador, beleza. Quem não, o que pode fazer? Vim aqui, ó, na parte de conteúdo, né? Voltar aqui, ó, fundamentos de eletricidade, biblioteca. Vem aqui, ó, e assiste esse vídeo. Esse vídeo que a gente tá fazendo a análise dele aqui. Tudo bem? Senhor, posso fazer o mesmo desenho desse vídeo? Pode, é o mesmo esquema de ligação, né? Vou colocar ele aqui, ó, só para vocês entenderem e vou explicar ele também, né? Só vou recortar ele aqui, ó. O que que eu tô fazendo aqui? Vocês podem fazer lá também? Pode, né? Aqui, ó. Ctrl X. Ctrl V. Só separar aqui o circuito. Pronto, essa aqui é a nossa resposta de um dos desafios. Aí a gente vai ver se é o desafio 1, se é o desafio 2. Aqui, ó. O desafio 1, ele pede para a gente completar o circuito da lâmpada o quê? Incandescente. Como eu já comentei com vocês, qual tipo de lâmpada que é esse aqui que ele está falando no vídeo? É uma lâmpada do tipo mista, né? Então, ó, as lâmpadas aqui a gente vai ter que tirar esse modelo, né? Na verdade, eu vou copiar isso aqui, porque esse aqui é a resposta do desafio 2, na verdade. Então, eu já estou dando as dicas aí para vocês. Ctrl C, Ctrl V. Então, para o desafio 1, a gente só vai ter que mudar o quê? O tipo de lâmpada, né? Porque ele coloca lá que o contator foi usado para acionar tanto as lâmpadas incandescentes quanto as lâmpadas mistas, certo? Então, vou vir aqui agora, ó, pesquisar. 10 lâmpadas incandescentes.
Aqui, ó. Posso pegar esse desenho. Vou pegar um outro aqui. Não, vou pegar esse mesmo. Copiar tem 10 lâmpadas incandescentes. Vou usar esse desenho aqui mesmo. Estou fazendo aqui mais rápido, pessoal, só justamente para poder dar tempo. Certo? Então, aqui, ó, vou colocar aqui em cima. Por quê? A situação de aprendizagem, vocês vão ver lá, que ela pede você para completar o circuito usando o contactor, só que usando o quê? O circuito, ele vai acionar o quê? 10 lâmpadas incandescentes. Então, ó, circuito, contactor acionando 10 lâmpadas incandescentes e contactor acionando 10 lâmpadas mistas. Então, a resolução lá do primeiro desafio da SAP2 é essa aqui, ó. A gente tem um disjuntor que vai proteger aqui o circuito das lâmpadas. Então, aqui está entrando 220. É como se estivesse entrando fase neutra. Ele usou um disjuntor bifásico, porque justamente aqui, ó, é 127 fase neutro, né? E entre fase e fase é 220. Por isso que ele usou aqui um bifásico, certo? Mas para nossa situação, pode considerar que isso aqui é uma fase e um neutro. Mas geralmente neutro não passa pelo interruptor, pelo disjuntor, viu, gente? Isso aqui é só para ficar mais didático para a gente. No caso, ele está simulando duas fases de 127 para dar o total de 220. Justamente, exatamente. Mas aqui no nosso caso pode considerar que é fase neutro, mas não passa neutro no disjuntor. Isso aqui já estou avisando vocês, né? Senão o povo vai falar, o professor está falando asneira aí na web. Então a resolução é essa, né? Isso aqui eu não vou usar, né? Porque eu não estou usando simulador. E aí, ó, resposta aqui, ó, é essa aqui. Aqui, ó. Desafio 1, completando o circuito para ligação da lâmpada incandescente usando contator. Beleza? É essa aqui a situação. Só e esse interruptor aqui vai servir para quê? Esse interruptor aqui, acho que eu não completei o vídeo, né? Tá faltando um pedaço do vídeo aqui ainda, ó. Eu fui muito precoce, ó. Porque o interruptor aqui, ele tem que ligar quem? A bobina do contator, né? Então, o desenho correto, pessoal, é esse aqui, ó. Vou corrigir lá para vocês. Então, vou pegar aqui o print. Fazer a mesma coisa. Professor? Oi, pode falar. É porque eu estava tentando fazer aqui pelo simulador, né? Eu consegui baixar aqui e utilizar ele. Só que o simulador já me dá só uma lâmpada. Ele me dá um interruptor. Mas aqui eu acho que ele pede uma lâmpada só, não é? Deixa eu ver aqui. Aqui no desafio, ele só pede para acionar uma lâmpada só. Pode colocar só uma, pode fazer o desenho usando só uma. Aqui eu usei 10 só para comparar as lâmpadas incandescentes com as lâmpadas mistas. Mas para critério didático, pode só usar uma lâmpada. Sim. Aí aqui no desafio já está tudo ok. A única parte que ele tenta me identificar aqui é porque vai chegar a fase no interruptor e eu tenho que voltar com retorno. Exatamente. Você só não vai jogar o neutro, no caso aí do... como é que fala? O desafio também está bifásico. Sim, sim. Tá bifásico aí também? No simulador também é bifásico. Ah, não, beleza. Aí no caso você só vai... Você tá com dúvida com relação ao como ligar, é? Não, no caso aqui era só para não conectar o retorno na bobina, né? Sim. Na captura. Exatamente. A única coisa que você precisa completar aí é isso. Ele tá jumpeando, professor? Hã? Ele tá fazendo um jump de 200 de um lado para o outro no disjuntor aí? Você fala aqui? Tá, o 220 tá jumpeando pelo outro, da esquerda para a direita. Aqui a gente tem dois circuitos. Um circuito, que é esse aqui, ó, 220, que passa por esse primeiro disjuntor, que é o que vai energizar as lâmpadas. O outro circuito, que também é 220, ele vai energizar quem? Só a bobina do contator. Por isso que ele entra aqui, ó, entra em outro disjuntor, passa pelo interruptor, e aí vocês vão ver aqui no vídeo, ó, que quando ele liga o interruptor, ó lá, presta atenção, ó. Quando ele liga o interruptor, vai acionar quem? Vai acionar o contator. E o contator é que aciona a lâmpada. Ele fala isso lá no vídeo, ó. O interruptor que vai acionar o contator. Exatamente. Então aqui, ó, o primeiro disjuntor, ele ligou. O primeiro disjuntor é para acionar quem? A lâmpada. Por que a lâmpada não ligou quando ele ligou o interruptor? Ou quando ele ligou o disjuntor?
Porque o contactor está desenergizado. Aí, quando ele energizar o contactor, no caso a bobina do contactor, vocês vão ver que ele vai fechar. Ele vai explicar isso aqui. Ó. Olha lá, ele energizou quem? Energizou o interruptor. Só que o interruptor está o quê? Desligado. Quando ele ligar o interruptor, vai energizar quem? A bobina do contactor. Olha lá, e agora ligou. Pode ver que ele mudou aqui de posição. Ó. Vou voltar aqui um pouquinho. Fica prestando atenção aqui, ó, no meio do contactor. Entendi. Olha lá, ele fechou, ó. Entendeu? Beleza. Vou voltar aqui para os desenhos, ó. Então, essa aqui é a resolução do primeira etapa lá, né? Fiz ela bem rapidinho aqui, né, para vocês. Agora o circuito tá certo. Então, vou colocar aqui. Então, esse aqui tava faltando os fios lá, né? Então, essa resposta aqui é essa aqui. Senhor, posso fazer esse mesmo desenho à mão e depois mandar o desenho lá no AVA? Pode, fica à vontade. E agora eu vou fazer aqui, ó, o 2. O 2 é a ligação de lâmpada do quê? Lâmpada mista. Então, ó, esse mesmo circuito aqui, ó. Certo? Só que agora é o original, né? Sem as lâmpadas incandescentes. Então, vou voltar aqui e vou pegar o desenho novamente. Dessa vez o desenho completo. Pronto, esse é o desenho completo. Aqui, ó, reparem que a bobina do contactor, quando vocês pegarem um contactor aí para poder analisar, a bobina ela sempre é identificada como sendo o A1 e o A2. Então, para energizar a bobina, para ligar a bobina do contactor, geralmente você precisa fazer o quê? Energizar o A1 e o A2. Ligar aqui, por exemplo, a fase no A1 e o neutro no A2. Ou então uma fase no A1, no caso aqui como é bifásico, uma fase no A1 e a outra fase no A2. Para ter o quê? A diferença de potencial que vai o quê? Energizar a bobina dele aqui. Beleza? Então, vou só colocar aqui, ó, pegar aqui o desenho e colocar lá na nossa atividade. Então, ó, a situação, a resposta, né, o desenho que a gente precisa lá na situação de aprendizagem, no desafio 2 da SAP 2 é esse aqui, ó. Ctrl X. Ctrl V. SAP 1 a gente finalizou. Então, aqui, ó, eu não usei o simulador, não é obrigatório, pessoal. Mas quem quiser, quem conseguiu abrir lá e tal, pode ficar à vontade, né? Eu vi que muita gente ia ter dificuldade, por isso que eu optei por não utilizar, certo? Mas aqui a resolução é essa, ó. Vou colocar aqui no meio. Então, ó, completamos o circuito do contactor para acionar a lâmpada incandescente. Completamos o circuito do contactor para poder acionar as lâmpadas mistas. Beleza? E a terceiro desafio, que esse aqui eu já vou deixar para a próxima web, porque não vai dar tempo da gente terminar ele, é calcular a tensão mínima de isolação dos condutores, né? E aí a gente vai verificar a questão da queda de tensão e tal. E aqui é descrever as medidas de segurança contra choque elétrico. Professor, como é que eu faço para poder me orientar com relação a esses desafios 3 e 4? Você vem aqui, ó, na aba de conteúdo. O vídeo já está aqui na biblioteca para vocês, ó. Vou colocar a web de hoje aqui também, ó, web aula 5. Conteúdo do curso. Você vem aqui, ó. Conteúdo. A gente está fazendo o quê? A SAP 2, né? Desafio 1 e 2, ó, a gente já fez. Certo? Que tem todo o conteúdo que vocês precisam para poder entender. Questão da bobina do contator, que nada mais do que é um indutor. Aqui tem algumas outras definições importantes aqui, ó, para vocês pegarem, certo? Alguns exercícios para fazerem. É importante vocês fazerem esses exercícios para poder entender, né, os conceitos. E aqui, ó, terceira etapa do desafio. Aqui já vai falar, ó, da questão da isolação. Perdão, da isolação não. Da corrente alternada, né? Como que é a corrente alternada, como que ela é gerada, certo? Então, isso aqui a gente vai detalhar mais quando for fundamentos de redes. Aí eu vou detalhar mais essa questão de
geração de corrente alternada com vocês. Mas o conteúdo todo já está aqui, ó. Para vocês fazerem o quê? Vocês tentarem já responder aqui, ó, o desafio 3 e depois o desafio 4 também. Né? Então, aqui, ó, pro desafio 3, vocês veem aqui, ó, desafio 2.3, que é o desafio 3 da SAP 2, certo? Então, aqui tem todo o conteúdo, tem os exercícios também, certo? E aqui, ó, o desafio 4 da mesma forma. O desafio 4 da SAP 2, vou mostrar aqui, ó, escrevendo medidas de segurança contra o choque elétrico. Então, a principal medida de segurança contra o choque é o quê? Já está bem aqui, ó, aterramento, certo? Então, assim, se vocês pegarem para estudar aqui pelo conteúdo, no AVA, né, é muito mais tranquilo, porque já está tudo encaminhado aqui para vocês. Tudo bem, pessoal? Então, na próxima web, né, a gente parte aqui, ó, do desafio 3 da SAP 2, né? A ideia é que a gente conclua aqui, né, desafio 3 e 4, e aí a gente comece a fazer também a SAP 3, né? Porque a SAP 3 é a última atividade aí que vocês precisam fazer. Tudo bem? Alguma dúvida? Só me explica. Para me responder a 3 e a 4, no caso, que está faltando, eu teria que desenhar um circuito também, colocando o aterramento, no caso, que é o principal e fonte de isolação, de Tem que ver o que está proteção. pedindo lá. Vamos lá na SAP 3 ver o que está pedindo. Abrir ela aqui com vocês. Na SAP 3, ó, vamos ver o que está pedindo lá. Se precisa desenhar Não, eu circuito. tô falando do caso da SAP 2 ainda, só que as que tá faltando, que é a 3 e 4, né? Ah, os desafios 3 e 4? Isso, Não, desafio 3 e 4 é só calcular, né? Eu vou desenhar com vocês na próxima aula, mas é para ajudar na interpretação. Mas 3 e 4 aqui é só teórico. Ó, aqui, calcular a tensão mínima de isolação. E aqui é descrever as medidas de segurança. Então, não tem necessidade de desenhar aqui, não. Tranquilo, beleza. É só calcular a tensão mínima e aqui é descrever as medidas de segurança, que no caso é falar sobre o aterramento. Beleza? Beleza. Então, pessoal, caso ninguém tenha nenhuma dúvida, a gente encerra por aqui, que agora eu tenho uma web com a outra turma, né? E aí, essa web vai ficar gravada, vou disponibilizar lá para vocês na biblioteca. Espero que vocês assistam de novo, né, para poder pegar aí os detalhes, né, da resolução. Tudo bem? E aí a gente se vê na próxima segunda, né, dia 22. Lembrando que eu fico aqui à disposição de vocês, né, de segunda a sexta, das 13 às 22, né? Então, esse período eu fico aqui para tirar dúvidas, certo? Então, assistam lá o vídeo, né, como acionar lâmpadas usando o contactor, e assistam também as webs aí que vai ajudar vocês na resolução, beleza? Então, boa noite a todos, bom descanso aí, e bons estudos. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite.